Hoje eu quero falar sobre o ministério de Jesus. Hoje eu quero falar das mulheres que sustentou o ministério de Jesus. A Bíblia diz que Jesus era filho de Maria e José. José era um carpinteiro que fabricava móveis para vender na sua teoria, na sua prática, na época de Jerusalém. Quando Jesus nasceu, Maria criou Jesus até os 30 anos, que foi o início do seu ministério. Após os 30 anos, Jesus saiu para o deserto para pregar a palavra do Senhor. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele não era trabalhador. Jesus não tinha um trabalho singular. Jesus não tinha uma profissão na sua época para poder gerar dinheiro para o seu ministério. Ele era um carpinteiro, porém, mas ele não podia exercer o ministério, público no sentido de trabalho. Por quê? Porque ele ia dar mau exemplo para os demais discípulos. Agora fica uma pergunta: quem sustentou o ministério de Jesus num período de 3 anos e meio do seu ministério? Quem foi que ofertou? Quem foi que colocou oferta para Jesus ter autoridade para trabalhar nesses 3 anos e meio de ministério? A Bíblia diz aqui no livro de Lucas, diz assim, ó. No livro de Lucas, capítulo 8, e versículo 1 ao 3, a Bíblia diz que Jesus, após escolher seus 12 apóstolos, ele saía pelas aldeias, pregoando a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus saía pelas ruas, pelas aldeias, pelas praças, pelas avenidas da sua cidade. Aonde Jesus pisasse o seu pé, a Bíblia diz que aconteceria muitos milagres e prodígios. No livro de Lucas, capítulo 8, versículo 1, diz assim, ó. E aconteceu depois disso que Jesus andava nem cidade nem cidade, e de aldeia em aldeia, pregoando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 discípulos iam junto com ele, auxiliando no ministério de Jesus. A Bíblia diz que Jesus saía pregando em aldeia e aldeia para anunciar o evangelho. E no versículo 2 diz assim, ó. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e de suas enfermidades, Maria Madalena, da qual saía 7 espíritos, Versículo 3. E Joana, mulher de Cusa, ele era procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras mulheres que andavam com Jesus para pregoar a sua palavra. Preste atenção. Quem era que sustentava o ministério de Jesus aqui na terra? A Bíblia diz que quando Jesus libertou a Maria Madalena, ela tinha 7 espíritos que causava dor, sofrimento, angústia, escravidão espiritual. A Bíblia diz que quando essa mulher foi liberta da sua enfermidade, das suas doenças espiritual, física, mental, psicológica, Maria Madalena, após ser liberta, a Bíblia diz que Susana, que foi liberta através do poder que Jesus exercia contra o mal. Ela foi liberta, e após essas mulheres ser libertas de todas as forças do mal, a Bíblia diz que ela semeava no ministério de Jesus, para Jesus pregoar o evangelho em toda a Judéia. A Bíblia diz que Jesus recebia de bom grado as ofertas que as mulheres derramavam
no pé de Jesus. Para quê? Para ele sustentar o seu ministério e sustentar o ministério dos 12 apóstolos que ali estava com ele, presente, junto com Jesus, naquele momento. Aí fica uma pergunta: se fosse hoje, na nossa época, Jesus seria chamado de vagabundo, que não gostava de trabalhar? Se fosse hoje, na nossa época, Jesus seria chamado, de estrupador da fé, abusador da fé. Por quê? Porque ele saía para pregar o evangelho e pessoas eram curadas, era liberta, era transformada pelo poder do Espírito Santo. E as mulheres tinham gratidão pelo ministério de Jesus. Aqui eu quero falar algumas coisas importantes para a nossa época. Aquelas mulheres, ela tinha gratidão a Jesus porque elas foram curadas de várias enfermidades, foram libertas de vários espíritos malignos. Então ela reconheceu que existia outras pessoas no seu intermediário ali que precisava também ser liberta, igualmente elas foram libertas pelo poder de Deus. Ela vendia suas fazendas, ela pegava tudo que ela tinha de poupança na sua época e ela distribuía entre os discípulos de Jesus, entre eles Judas Iscariote, o traidor. Ele andava com uma bolsa para ali pegar os dízimos, as ofertas daquelas mulheres e levar até Jesus. O que eu quero dizer é o seguinte: Jesus não tira ninguém da obra para pôr no trabalho. Jesus não chama um empresário para ser um discípulo se ele não abandonar o seu trabalho. Pedro era pescador. Mateus que escreveu, Mateus, ele era publicano, era cobrador de imposto. Ele abandonou a sua profissão e passou a seguir a Jesus. Pedro era pescador na sua época, tinha uma empresa. Ele abandonou a empresa para se tornar discípulo de Jesus. Veja a importância profética daqueles que foram chamados para a obra. A pessoa que foi chamada para a obra, ela não tem duas profissões terrenas. Ou ela trabalha seguramente, ou ela trabalha por prol do reino de Deus. Jesus abandonou a carpintaria, abandonou a sua profissão para cumprir essa missão que Jesus, que o seu Pai Deus deu para ele. O apóstolo Paulo, ele era fabricador de tendas. A Bíblia diz que ele abandonou sua profissão para semear o apostolado em toda a Ásia Menor e toda a região da grande Jerusalém. Veja a importância dessa mulher chamada Susana. Ela era mulher de um grande governador, de uma grande autoridade de Roma, que trabalhava para Herodes. Ela foi liberta pelo poder de Deus, alcançou a graça, e a Bíblia diz que ela passou a seguir a Jesus nesse ministério. Era ofertante na obra do Senhor Jesus. Olha só a importância aqui no versículo 3. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras mulheres que serviam a Jesus. Então, meu amigo, você que trabalha dentro de uma empresa e quer fazer a obra, Deus não vai aprovar seu ministério. Se você quer abrir uma empresa e fazer a obra, Deus não vai aprovar o seu ministério. Por quê, bispo? Porque o chamado de Deus para a vida de um homem, Deus capacita a pessoa
para essa tal missão. E para que Jesus capacita a pessoa? Para alcançar outras almas, para trazer para o reino de Deus, liberta, transformada, batizada no Espírito Santo. Então esse é o trabalho daqueles que estão chamados para a obra. Agora, se você trabalha em uma empresa e você não tem tempo de estudar a Bíblia, de se dedicar na Sagrada Escritura, a sociedade vai olhar para você como um vagabundo. A sociedade que não entende o poder de Deus, que não entende o chamado divino de Deus, né? Eles vão dizer que você é alguém que não gosta de trabalhar, que não gosta de produzir, porque você tem um chamado de Deus e você precisa cumprir esse chamado. E as mulheres que foram libertas, ó, Maria Madalena, Joana, Susana, né, Febe foi uma mulher que serviu a Jesus, e Juína, essas mulheres se dedicou à palavra do Senhor e dedicou a sua vida pelo evangélico. Ela deu oferta, ela deu tudo que tinha para Jesus ali não trabalhar. E por 3 anos e meio o ministério de Jesus foi sustentado através dessas mulheres de fé. Aqui, para me encerrar minha mensagem, tem 2 pontos centrais. Primeiro, gratidão. Elas foram gratas pela libertação que Deus fez na vida dela. Segundo, a fé dela colocou dentro dela a importância de outras pessoas alcançar a libertação através da vida dela, ok? Então, meu amigo, quem sustentou o ministério de Jesus? Um grupo de mulheres de fé que foram libertas de toda doença e enfermidade e deram a sua vida pelo evangelho do Senhor Jesus. Imagina uma mulher com 7 legiões, com 7 espíritos malignos manifestados no seu corpo, destruindo seu casamento, sua empresa, sua família. E agora ela alcança a paz, alcança a libertação. E agora ela serve a Jesus com todos esses bens que ela tinha para sustentar o ministério de Jesus, para Jesus semear a palavra em toda a região da grande Jerusalém. Amém? Que Deus te abençoe. Pega essas mulheres como exemplo para você e aplica na sua vida, para a obra de Deus alcançar o máximo de almas de pessoas através de homens de Deus que tem a missão de levar o evangélico para as pessoas que necessitam nesse momento de um abraço da fé, que precisa de uma libertação, que precisa sair da depressão. Mas se você não ajudar a obra e homens de Deus para cumprir essa missão, provavelmente você está sendo ingrata por aquilo que Deus já fez na sua vida. Amém? Seja como as mulheres que seguiu Jesus no livro de Lucas capítulo 8, versículo 1 e versículo 3. Ela doaram para Jesus as suas ofertas, para Jesus sustentar o seu ministério. O ministério de Jesus foi sustentado por aquelas mulheres. Amém? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.